Você já se perguntou onde Deus realmente te esconde quando tudo ao seu redor desmorona? Quando a vida aperta, quando a ansiedade sufoca, quando o medo bate na porta e você se sente cercado por ameaças que não consegue nomear, para onde você corre? Porque há um lugar secreto, um abrigo que não se vê com os olhos, mas que se sente com a alma. O Salmo 91 começa com uma declaração que não é apenas bela, é poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa não é uma metáfora, é uma promessa. Mas a verdade é que muitos de nós conhecem esse salmo de ouvir falar, de repetir como oração mecânica, sem nunca habitar de fato nesse esconderijo, sem nunca descansar de verdade na sombra do Onipotente. E é por isso que hoje você precisa ir mais fundo. Porque este não é um salmo para ser recitado, é um chamado para um tipo de vida espiritual mais profunda, mais íntima, mais corajosa. Uma vida onde a oração é mais do que palavras lançadas ao vento, é refúgio, é abrigo, é sobrevivência. Jesus falava frequentemente sobre o segredo. Ele ensinava que quando você orasse, deveria entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. É nesse esconderijo que as maiores batalhas espirituais são vencidas. É nesse lugar oculto, longe dos olhos do mundo, que as correntes caem, que as feridas começam a cicatrizar, que o medo perde força. E é exatamente esse espaço sagrado que o Salmo 91 revela. Não como uma ideia distante, mas como um refúgio disponível. Agora, você já tentou lutar sozinho? Já teve aquela sensação de estar cercado por pressões invisíveis, de andar num campo minado emocional onde qualquer passo pode ser o último? O esconderijo do Altíssimo não é uma fantasia, é uma realidade espiritual acessível através da fé. É o lugar onde a oração se transforma em proteção, onde a presença de Deus não apenas conforta, mas envolve, cobre, protege com autoridade celestial. Essa proteção não é simbólica, é real. É promessa de livramento da peste, da destruição súbita, do laço do caçador, da flecha que voa de dia. O texto é claro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E o que sustenta essa segurança não é sua força, não é sua estratégia, é a habitação, é o estar no esconderijo, permanecer, respirar ali. Quantas vezes Jesus se retirava para orar? Não era por fraqueza, era por alinhamento. Era no secreto que ele recebia direção, força e discernimento. Ele nos mostrou com sua vida que o esconderijo não é um lugar de fuga, mas um lugar de poder. Um lugar onde você deixa de reagir e começa a governar espiritualmente sobre aquilo que tenta te dominar. Talvez hoje você esteja cansado de lutar com suas próprias mãos. Talvez você esteja cercado de ruídos, notícias ruins, diagnósticos difíceis, ataques espirituais silenciosos. O esconderijo do Altíssimo é o lugar onde essas vozes se calam, onde o Pai sussurra, onde o Espírito Santo consola, onde o Filho te cobre com as suas asas. Esse esconderijo não é feito de tijolos nem de muros. Ele é feito de presença, da presença daquele que reina sobre todas as coisas, que conhece seus medos mais profundos, suas batalhas mais ocultas, e mesmo assim te chama para perto. É um convite para sair do pânico e entrar na paz, sair da exposição e entrar na sombra. E enquanto você escuta esta mensagem, talvez algo em você esteja se mexendo. Um reconhecimento interior de que esse lugar existe, de que você precisa dele, não como teoria, mas como abrigo real. Um lugar onde a oração se torna arma, escudo, cobertura, onde a confiança não é cega, mas consciente, onde a fé não é frágil, mas fervorosa. E é justamente aqui, neste ponto da caminhada, que algo novo começa a se revelar. Porque esse esconderijo não é apenas para ser contemplado, é para ser habitado. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Nos aproximar de Deus em oração,
Mas antes, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja, algo grande, algo pequeno, algo que você nem sabe explicar direito. Aqui é um lugar de cobertura, de intercessão, de presença. Escreva com fé. Talvez você possa simplesmente comentar: eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Ou, ora por mim. Deus conhece cada letra, cada clamor não dito, cada suspiro disfarçado de silêncio. A oração é o caminho que nos leva até esse lugar secreto. É através da oração que você se move da superfície para a profundidade. É ali, no secreto, que a alma se alinha com o céu. Jesus nos ensinou que orar é mais do que pedir, é permanecer. Permanecer na presença do Pai, mesmo quando tudo está desabando lá fora. A oração é o seu abrigo no dia mau. É o seu esconderijo quando o medo te cerca, quando a angústia aperta, quando o futuro parece incerto. E agora nós vamos orar. Mas essa oração não é apenas minha, é nossa, é sua, é de todos que estão aqui buscando refúgio, consolo e força. Então, antes de orarmos juntos, eu quero te pedir, deixe o seu like nesse vídeo se essa mensagem falou com você. Isso não é só um clique, é uma forma de espalhar essa palavra para mais vidas que também estão precisando ouvir que há um esconderijo seguro em Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Aqui nós caminhamos pela fé, todos os dias, com palavras que confortam, com orações que sustentam e com mensagens que nos lembram. Deus está presente, mesmo quando tudo parece ausente. Agora respire fundo e prepare o coração, porque vamos entrar juntos no esconderijo do Altíssimo em oração. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar é diferente de visitar. Visitar é passageiro, temporário, superficial. Habitar é contínuo, profundo, comprometido. Quando o salmista escreveu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, ele não estava falando de alguém que se aproxima de Deus apenas quando sente medo ou quando as coisas fogem do controle. Ele estava se referindo a uma pessoa que decide viver com Deus todos os dias, em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nos silenciosos e nos caóticos. Habitar no esconderijo do Altíssimo é tornar a presença de Deus o seu endereço espiritual. É saber onde sua alma repousa quando o mundo lá fora vira tempestade. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar geográfico, não é uma capela, nem um retiro nas montanhas. É um estado de intimidade, uma decisão interior. É o lugar secreto da alma onde você se encontra com o Eterno, um lugar invisível aos olhos do mundo, mas que carrega o maior dos tesouros, a presença contínua de Deus. Jesus falava sobre esse lugar quando ensinava aos seus discípulos a importância de orar em secreto. Ele dizia: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. O esconderijo do Altíssimo é esse espaço entre você e Deus, onde a máscara cai, o barulho some e a verdade aparece. É o ambiente onde a oração não é performance, mas confissão, onde a alma não finge, ela desaba. Habitar nesse lugar exige mais do que religiosidade, exige fome de Deus, exige entrega, porque nem sempre é confortável estar ali. O mundo todo nos empurra para fora desse lugar. As distrações, as pressões, os algoritmos, os medos, tudo tenta nos afastar desse esconderijo. Mas quando alguém decide habitar ali, ele está dizendo: a minha segurança não está no que eu vejo, no que eu tenho ou no que eu controlo. Minha segurança está na presença de Deus. Esse é o começo da verdadeira fé. Habitar no esconderijo é aprender a silenciar o ruído de fora para ouvir a voz de dentro. É deixar de buscar respostas rápidas e começar a valorizar o processo de transformação espiritual. Deus fala no secreto, mas não grita. Ele sussurra, e só ouve quem está perto. Quem decide permanecer
É por isso que o Salmo não diz quem visita o esconderijo, mas quem habita. Porque quem só visita ouve ecos, mas quem habita ouve revelações. Quem habita entende que ali é onde as feridas são curadas, os pesos são aliviados e a alma encontra descanso real. Não é fácil manter-se nesse lugar. Há dias em que tudo em você vai querer fugir, se distrair, desistir. Vai parecer mais prático resolver as coisas sozinho, reagir como o mundo reage, agir por impulso. Mas quando você escolhe permanecer no esconderijo, mesmo em silêncio, mesmo sem sentir nada, mesmo sem entender, você está dizendo a Deus: eu confio mais em ti do que em mim. E isso muda tudo. Isso ativa o sobrenatural. Isso move os céus. O esconderijo do Altíssimo é o antídoto contra o desespero, é o remédio contra a pressa espiritual, é o abrigo contra as setas invisíveis que tentam atingir sua mente e seu coração todos os dias. Quem habita ali começa a ver as coisas com outros olhos. Não porque o mundo muda, mas porque ele é mudado por dentro. Quem habita começa a discernir o que é eterno do que é passageiro, o que é verdadeiro do que é aparência, o que é voz de Deus do que é ruído da alma. E há uma verdade difícil, mas libertadora. Muitos conhecem versículos, mas poucos conhecem o esconderijo. Muitos repetem o Salmo 91, mas poucos o vivem. Porque viver o Salmo 91 é escolher habitar, é renunciar ao controle, é perder tempo com Deus aos olhos do mundo para ganhar tempo na eternidade, é escolher o silêncio do secreto em vez do barulho do reconhecimento, é trocar ansiedade por adoração, é trocar medo por confiança, é saber que, mesmo sem ver os livramentos, eles estão acontecendo. Porque você está abrigado. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava para esse lugar. Muitas vezes, antes do dia amanhecer, ele já estava orando. Ele não fazia isso para cumprir uma obrigação religiosa, mas porque sabia que esse era o lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde a vontade do Pai se revelava, onde as batalhas eram vencidas antes mesmo de começarem no plano físico. E se ele, sendo Deus, precisava desse esconderijo, quanto mais nós. Se você sente que está vivendo no automático, se percebe que sua vida espiritual está superficial, se sente que Deus está distante, talvez o que você precise não é de mais informação, mas de mais habitação, mais secreto, mais presença, mais permanência. Talvez você esteja batendo à porta da paz com força, quando, na verdade, Deus está apenas esperando você sentar e permanecer. Ele não quer apenas que você o encontre. Ele quer que você fique. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Ou, se você sente que precisa voltar para esse lugar, comenta: Senhor, me ensina a permanecer. Cada comentário é um ato de fé. Cada palavra escrita aqui é uma semente que pode florescer em algo poderoso. Vamos caminhar juntos nesse lugar de presença, porque é lá que tudo começa. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas um conceito espiritual, é uma mudança completa de estilo de vida. E quando o salmista continua dizendo que descansará à sombra do Onipotente, ele está descrevendo algo que vai além de um sentimento de segurança. Ele está falando de um estado profundo de confiança, de paz interior, de estabilidade espiritual em meio ao caos externo. A sombra, nesse contexto, não é escuridão, é cobertura, é proteção. É o alívio de quem anda debaixo de um sol escaldante e encontra um abrigo silencioso onde pode respirar sem medo. Essa sombra não é qualquer sombra. É a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, do Deus que sustenta o universo e ao mesmo tempo se importa com as suas noites mal dormidas. Muitas pessoas vivem expostas, vulneráveis, sem sombra nenhuma. Elas correm de um lado para o outro tentando se proteger.
buscando respostas em todo lugar, mas continuam desprotegidas por dentro. Estão debaixo da sombra do medo, da culpa, da ansiedade, das expectativas dos outros. E é por isso que vivem exaustas, porque o mundo nos oferece luzes falsas, mas nenhuma sombra de descanso real. Só há descanso verdadeiro quando você se abriga debaixo daquilo que é eterno, quando você escolhe a sombra do Onipotente como lugar de permanência. Essa sombra não significa que você não vai passar por tempestades, mas significa que, mesmo nelas, há um teto espiritual sobre você. Deus não remove as nuvens, mas se torna seu abrigo. Ele não impede o vento, mas te sustenta contra ele. Quando você entende isso, seu coração aprende a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe que não está mais lutando sozinho. Essa consciência muda sua postura diante da vida, muda a forma como você reage às notícias ruins, aos atrasos, às portas fechadas. Você passa a responder com fé, não com desespero, porque sabe que está debaixo da sombra certa. É nesse abrigo que os maiores livramentos acontecem. E o salmista não fala de livramentos abstratos. Ele menciona o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. São ameaças reais, situações que simbolizam ataques visíveis e invisíveis, perigos externos e internos, ataques que vêm pelas circunstâncias ou pelas pessoas. E ainda assim, ele afirma com convicção que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será guardado, será poupado, será sustentado. É um tipo de proteção que não se mede por estatísticas, é sobrenatural, é invisível aos olhos humanos, mas absolutamente concreto no mundo espiritual. Quantos livramentos Deus já te deu e você nem percebeu? Quantas vezes Ele te guardou de acidentes, de decisões erradas, de relacionamentos destrutivos, de ambientes que iriam arruinar sua fé? O problema é que, muitas vezes, só reconhecemos a proteção divina quando algo grave acontece. Mas o Salmo 91 nos ensina que há um mover constante do céu em nosso favor. Há flechas que nem chegam perto, há armadilhas que nem vemos, há pestes que não nos tocam, tudo porque estamos escondidos, cobertos, alinhados com uma promessa que não falha. Jesus falou sobre isso quando ensinou que o Pai Celeste conhece cada fio do nosso cabelo. Nada escapa ao olhar dele. E quando confiamos nessa verdade, mesmo os perigos mais sutis perdem o poder de nos dominar. Não porque somos fortes, mas porque estamos protegidos. E essa proteção se manifesta até mesmo por meio dos anjos. Sim, os anjos são mencionados no Salmo como ministros enviados por Deus para nos guardar. Eles não são figuras místicas ou personagens de histórias. Eles são reais, são mensageiros de Deus que trabalham em silêncio, abrindo caminhos, bloqueando ameaças, segurando o invisível enquanto seguimos nossa jornada. Mas há uma condição para viver tudo isso: habitar, permanecer, não sair do esconderijo, não trocar a sombra de Deus pelas luzes do mundo, porque o que nos protege não é apenas o conhecimento bíblico, é a comunhão constante. É a oração diária, é a vida de adoração que não depende de um culto ou de uma música, mas de uma entrega diária. É nessa constância que os livramentos se tornam rotina, que a paz se torna norma, que o medo perde força e talvez você esteja enfrentando agora um tipo de seta invisível, algo que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Uma preocupação que te consome, uma dor que te cala, um ataque espiritual que te drena. Talvez sua alma esteja em alerta o tempo todo, como se algo estivesse para acontecer. Se for o seu caso, escute isso com atenção. Você está sendo protegido. Mesmo sem ver, há anjos em movimento, há promessas em ação, há um Deus que não dorme, não se distrai, não te abandona. Ele já te livrou de muito mais do que você imagina, e ele não vai parar agora. Se você sente que está vivendo debaixo de pressões invisíveis,
Se reconhece que precisa da sombra do Onipotente sobre a sua casa, sobre sua mente, sobre sua família, escreve aqui nos comentários: eu escolho descansar na sombra do Onipotente. E se você já experimentou um livramento claro, compartilha também. Escreve: Deus me livrou quando eu menos esperava. Esses comentários são sementes, são testemunhos que fortalecem a fé de quem está lendo. E são declarações espirituais de alguém que decidiu habitar, não visitar, mas permanecer, no esconderijo do Altíssimo. Existem momentos em que, mesmo sabendo que Deus está conosco, o medo parece ganhar volume. Ele entra pelas brechas da mente, se instala nas dobras do coração e vai nos enfraquecendo silenciosamente. O salmista, ao escrever sobre o terror da noite, não estava falando apenas do medo literal da escuridão, mas dos horrores silenciosos que enfrentamos quando ninguém mais está por perto. As dúvidas que gritam na madrugada, a ansiedade que tira o sono, o sentimento de abandono que nos abraça quando todas as vozes se calam. E ainda assim, ele afirma com fé que não temerás. Não porque o terror não virá, mas porque quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a reconhecer que a presença de Deus é maior do que qualquer ameaça invisível. A noite, na linguagem bíblica, sempre carregou o símbolo do desconhecido, do invisível, do espiritual. Jesus mesmo foi traído à noite. Nicodemos procurou o Mestre às escondidas, na escuridão. Jó enfrentou suas maiores dores de madrugada. E você sabe que muitas das suas lutas também acontecem nesse tempo em que tudo está em silêncio, mas dentro de você há um barulho ensurdecedor. É nesse contexto que a promessa do Salmo 91 se torna ainda mais poderosa. Deus não promete apagar a noite. Ele promete estar nela com você. Ele promete não deixar que o terror tenha poder sobre sua mente, sobre sua fé, sobre sua jornada. Quando o Salmo menciona o terror da noite e a seta que voa de dia, ele está dizendo: haverá ameaças a qualquer hora. De manhã ao meio-dia, na calada da noite. A vida não será um campo neutro, mas para quem habita na presença, isso não significa fraqueza, significa preparação. Quem vive em oração, quem tem a palavra como base, quem aprendeu a descansar debaixo das asas do Pai, não é surpreendido. Ele pode até ser atacado, mas não será destruído. A mente que permanece em Deus é guardada. O coração que confia não é tomado pelo pânico. A alma que ora permanece firme, mesmo em meio ao furacão. Jesus enfrentou a noite da alma no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue. Ele sentiu a dor da angústia, do abandono, da escuridão espiritual. Mas ali, mesmo naquela noite pesada, ele venceu. Não porque o medo não existia, mas porque a confiança no Pai era maior. E é esse mesmo Jesus que intercede por você hoje, que conhece as suas madrugadas de lágrimas, que te vê tentando sorrir durante o dia, enquanto dentro de você o mundo desaba. Ele sabe, ele entende e ele te cobre. E quando o texto continua dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está negando que a guerra existe. Ele está te lembrando que a guerra pode até te cercar, mas não pode te tomar. Que o caos pode até bater à sua porta, mas não terá permissão para invadir sua alma. É uma blindagem espiritual que não se compra, não se imita, não se finge. Ela só é acessível a quem habita, a quem ora, a quem entrega. É por isso que o final do Salmo 91 começa a revelar promessas ainda mais ousadas. Aquele que confia no Senhor não apenas é guardado, ele é honrado, ele é livrado, ele é exaltado por Deus. E uma das promessas mais poderosas está logo ali, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos, seres espirituais que se movem segundo a ordem do céu. Eles não agem por acaso, não operam por vontade própria.
Eles respondem ao comando de Deus. E quando Deus ordena que eles te guardem, não há força neste mundo que possa tocar naquilo que foi confiado a eles. Você já parou para pensar que muitas situações que não deram errado foram, na verdade, intervenções de anjos? Aquele atraso que te livrou de um acidente, aquela resposta que veio no último segundo, aquela sensação forte de não entrar em determinado lugar. Isso não é coincidência, é ordem divina, é cuidado invisível. É proteção que atua no invisível para garantir a sua permanência no propósito. E o salmista não para aí. Ele diz que os anjos não apenas acompanham, mas sustentam com as mãos. Eles te impedem de tropeçar, eles evitam a queda. Eles são como escoltas invisíveis ao redor dos filhos de Deus. É por isso que mesmo quando você sente que está à beira de um colapso, algo maior te segura. Mesmo quando seus pés vacilam, algo não te deixa cair de vez. Esse algo tem nome, é presença, é promessa, é proteção celestial. Mas a presença dos anjos não substitui a sua comunhão. Não são os anjos que te guardam porque você é bom. Eles te guardam porque Deus os comissionou. E Deus comissiona anjos para quem permanece, para quem não abandona o lugar secreto, para quem mesmo na dor escolhe confiar, para quem mesmo no escuro decide orar, para quem mesmo em silêncio continua esperando. Se isso faz sentido para você, se você já sentiu que foi guardado por algo maior, comenta aqui: Deus enviou anjos ao meu redor. E se você quer viver essa realidade com mais profundidade, escreve também: eu confio na proteção de Deus. Esses comentários são declarações de fé, são sementes que geram frutos espirituais, são a sua forma de dizer ao mundo e ao céu que você escolheu permanecer debaixo das asas do Altíssimo, porque quem habita é guardado. E quem é guardado não teme o terror da noite. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro do seu coração foi profundamente tocado por esta mensagem. E nós queremos saber como essa palavra alcançou você hoje. Que parte do Salmo 91 falou mais alto? Que momento dessa jornada te fez perceber que Deus estava presente mesmo nos detalhes? Compartilhe conosco nos comentários escrevendo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Essa simples frase pode se transformar em um testemunho poderoso, não só para nós, mas para todos que também estão buscando refúgio, direção e paz. Às vezes, o que você compartilha é exatamente o que alguém precisa ler para continuar acreditando. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com essa palavra viva e atual. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber novos conteúdos que edificam, restauram e renovam sua fé todos os dias. Aqui você encontrará vídeos de oração, mensagens inspiradas na Palavra de Deus, devocionais profundos e momentos de comunhão que transformam sua rotina em uma caminhada espiritual firme e constante. E antes de sair, não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela final. Há mais uma mensagem preparada com oração, propósito e direção para o seu coração. Que o Altíssimo te cubra com suas asas, que seus anjos te cerquem por todos os lados e que você continue habitando no lugar secreto onde há refrigério, proteção e vida. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.